Olá, meus queridos irmãos e irmãs, muita paz a todos e a todas. Eu sou a Daniela Padilha, faço parte da Casa Chico Xavier, localizada aqui na cidade de Caruaru, Pernambuco, e é com muita felicidade e honra que retomo o contato com os irmãos da Casa de Socorro Espírita Irmã Lucy. Então, desde já agradeço a todos pelo convite, pela oportunidade de aqui estar para compartilharmos ideias e falarmos sobre o tema proposto para hoje, que chama-se Consciência e Sofrimento. É um tema baseado em uma das obras da série psicológica de Joana de Ângeles, que é a obra Autodescobrimento, uma busca interior. Essa obra, psicografada pelo médium Divaldo Franco, através do espírito de Joana de Ângeles. E aí, na abertura dessa obra, Joana já nos convida justamente a reflexão para os interessados na decifração de si mesmos. Então, a nossa reflexão, a nossa ideia de hoje vai ser como está a nossa consciência, como estamos refletindo sobre sofrimento. Ele tem uma utilidade? Para que serve o sofrimento em nossas vidas? Então, pensando em todo esse contexto, foi que nós refletimos para trazer essa ideia, essa reflexão dessa obra Autodescobrimento, uma busca interior, com esse tema Consciência e Sofrimento. E quem quiser dar uma lida, vai estar lá no capítulo 3, é o terceiro item do capítulo 3 desse livro. Então, aos amigos que buscam o seu progresso moral, a sua busca interior, o seu autodescobrimento, a sua autotransformação com a nossa reforma íntima, que é tanto falada no meio, no nosso meio espírita, para que a gente se desenvolva, para que a gente cumpra com essa lei de progresso, com essas leis de amor, de caridade, de justiça. Então é esse o convite, meus irmãos, da nossa reflexão de hoje, que a gente possa buscar sinceramente, tendo Jesus como nosso modelo, buscar sinceramente as nossas transformações, o nosso progresso. E para isso, quando a gente se descobre, quando a gente tem consciência de nós mesmos, fica mais possível, mais próximo da nossa realidade, a compreensão de algo que às vezes é tão mal compreendido, como a dor, como a tristeza, como o sofrimento. Então nós vamos falar sobre isso hoje, e até antes mesmo da gente aprofundar, entrar no nosso tema, eu convido aos irmãos e às irmãs que serenem os pensamentos, que busquem concentrar-se aqui na nossa proposta. Se for o caso, faça a sua prece, até se necessário for, pause um pouco esse vídeo, para que você se concentre, esteja aqui por inteiro, e que a paz, o amor, a serenidade que advém do coração do nosso Mestre Jesus esteja conosco, permeando os nossos espíritos, permeando as nossas mentes, transformando-nos, trazendo boas ideias e fazendo com que a gente tenha ótimos aprendizados nessa proposta nossa. Então, meus irmãos, seguindo aí então para o item 3 do próprio capítulo 3 desse livro que nós já comentamos, nós vamos falar hoje sobre consciência e sofrimento. Falar sobre consciência é nós pensarmos como está a nossa consciência sobre o sofrer. Por que sofremos? Para que serve o sofrimento, se é que ele serve de alguma coisa? E Joana de Ângeles começa esse texto dizendo que o desabrochar da consciência é um trabalho lento e contínuo, que constitui o desafio do processo de evolução. E que esse desabrochar vai se desenvolver de dentro para fora, com o nosso esforço, com vontade concentrada, como meta essencial da vida. Então, nós já acabamos de falar aí nessa breve introdução proposta sobre a importância do nosso progresso, a importância que o autoconhecimento ou o autodescobrimento, a consciência de nós mesmos, tudo isso colabora e está diretamente ligado ao nosso aperfeiçoamento moral, a essa lei, a essa fatalidade que é a nossa evolução. Então, quando ela fala de desabrochar de consciência, que isso é um trabalho lento, é um trabalho contínuo, mas que é necessário para o nosso processo de evolução, porque a gente precisa se desenvolver. E esse esforço depende da vontade de quem? Da minha vontade, ou seja, da nossa vontade, da vontade de cada um de nós, para que a gente realmente busque e encontre a meta essencial das nossas vidas, que é progredir,
que é sermos felizes buscando nossa transformação moral. E aí, quando ela diz para que a gente atinja essa finalidade, ou seja, esse progresso, muitas vezes, e aí ela traz uma analogia da semente. E ela diz, a semente precisa morrer para libertar o vegetal que ali está dormindo. Ou seja, e aí ela faz essa comparação com a consciência. A consciência precisa romper a obscuridade, as sombras, as paixões que a gente ainda está tão apegado, para que ela consiga plenitude. E se você parar para pensar e me perguntar, Daniela, o que é que tudo isso aí tem a ver até agora com consciência e com sofrimento? O despertar da consciência, o romper a obscuridade daquele tempo em que éramos inconscientes, por exemplo, sobre a vida que continua, sobre a imortalidade da nossa alma, sobre reencarnação e tantos outros princípios que consolam as nossas dores e as nossas dúvidas. Então, quando a gente desperta a consciência, a gente rompe a obscuridade da ignorância, a gente vai chegando mais próximo da plenitude. Ou seja, a gente vai se afastando da ideia do sofrimento como uma punição, um flagelo, algo que nos deixa muito prejudicados ou mal ou em uma situação deplorável. A gente vai passando a mudar o sentido da palavra sofrimento. O sofrimento vai vir com consciência de que, se a gente lembra que Deus é soberanamente justo e bom, perfeito, causa primeira de todas as coisas, se Deus é soberanamente justo e bom, como que Deus faria que o sofrimento fosse injusto? Será que o nosso sofrimento é injusto? Pensando nesse conceito que acabei de falar de Deus? Quando a gente observa o passado, os nossos tropeços, as nossas paixões, a quantidade de coisas que ainda temos a evoluir, a progredir, aí nós vamos começando a ter consciência do porquê estamos sofrendo. E esse sofrimento passa, ao invés de tristeza, a transformar-se em oportunidade do nosso burilamento, em oportunidade para que sejamos melhores. Então, meus irmãos, minhas irmãs, o convite de Joana de Ângeles nesse texto é que nós tenhamos persistência. Sabemos que a encarnação é cheia de tropeços, de desafios, às vezes de pessoas difíceis, que desafiam ainda tantas questões que nós temos a desenvolver. Muitas vezes somos traídos, somos criticados, nos sentimos menores, nos sentimos mal, nos sentimos tantas possibilidades. Vêm as complicações de saúde, as complicações financeiras, as complicações sociais, morais, políticas, e às vezes a gente, nesse emaranhado de problemas, pensamos que apenas sofremos. E o convite hoje é que a gente olhe para o sofrimento com mais consciência de seres imortais que somos. Tem uma música do Tim e Vanessa que se chama Aprendiz, que tem uma frase que me marca muito, que ele diz: a dor da semente é o parto da vida. Muitas vezes a dor do romper a consciência óbvia da maioria é justamente entender a vida que se segue. A dor da semente é o parto da vida. Quando a semente sofre um pouco, quando ela entende a razão dessa dor, ela sai para viver, ela encontra com a vida. Como é quando a gente está ali no conforto da nossa cama, do nosso lençol, e toca o despertador para nos lembrar de mais um dia de trabalho, mais um dia de oportunidade, mais um dia de estudo, mais um dia de o que quer que seja a sua atividade. Muitas vezes aquele conforto do lençol versus a dor do despertador que toca. E nós precisamos decidir se vamos levantar, se vamos nos transformar, se vamos fazer daquele dia uma oportunidade de mudança, uma oportunidade de sermos úteis na obra do Cristo, uma oportunidade de fazermos o bem, de servirmos, de sermos caridosos, benevolentes, indulgentes, de perdoarmos, ou vamos colocar o despertador da vida que nos chama no modo soneca para ficar no conforto das nossas dúvidas, no conforto dos nossos medos, no conforto daquilo do que nos afasta de Deus, que nos afasta de uma doutrina consoladora como o Espiritismo nos propõe. Inclusive foi até o tema das nossas reflexões, né, da última vez que estive aqui com os amigos da irmã Lúcia. Então foi em agosto, creio eu,
nós falávamos justamente sobre a consolação que o Espiritismo nos traz. Então nós temos tantas ferramentas para escutar o despertador que nos chama, a voz do Cristo que nos convida, para que nós tenhamos consciência e tenhamos ação. E façamos o que nós precisamos. Estamos em uma marcha de desenvolvimento inevitável. E muitas vezes, ou algumas vezes, nesse processo inclusive de várias existências físicas de reencarnação, o sofrimento vem como um meio, muitas vezes até natural, da nossa ocorrência evolutiva. Natural em que sentido? Lembra do processo de libertação da semente, do vegetal, na verdade, que passa ali a ser um vegetal quando ele rompe, sai ali daquela casquinha da semente? Do mesmo jeito, nós libertamos o nosso espírito como seres imortais quando saímos dessa casquinha da ignorância, quando despertamos a consciência que há em nós, quando despertamos para sair do emaranhado de instintos primitivos que carregamos para o conhecimento da minha, da sua, da nossa realidade espiritual. Algumas vezes, a dor, que muitas vezes nos contextos espíritas nós falamos, né, a dor como um instrumento até de purificação nossa. E aí o pessoal até tem algumas brincadeiras, alguns memes de, nossa, o espírita gosta de sofrer. E não é esse o sentido. Não é apoio a sentimento masoquista. Não é apoio a um chicote que nós... Não se trata disso. Se trata de agradecer a Deus pela bênção de poder resgatar as nossas falhas. Pela bênção de, inclusive, através da reencarnação, fazer com que possamos nos refazer, nos melhorar, recomeçar. E principalmente enquanto as nossas mãos estiverem segurando a enxada do serviço do bem, lavrando a terra dos corações aflitos, a terra dos corações que precisam ter a verdade do Cristo ali depositadas, aí a gente vai começando a olhar para a dor sobre um outro prisma. Aquelas traições inesperadas, a dor da solidão, a dor de muitas vezes uma enfermidade que chega sem avisar e nos causa aquele impacto. Estamos, meus amigos, num momento de transição, no grande momento de transição para um mundo cada vez melhor, para um mundo onde o bem vai superar o mal. E para isso exige de nós compreensão, consciência, obediência às leis de Deus, que paremos de nos revoltar quando o sofrimento ou a dor bater à nossa porta, porque ele pode e talvez vá chegar. Aquele que gera às vezes o sofrimento mental, psicológico, moral, físico, e nós precisamos olhar para ele com esforço de sublimação. Muitas vezes é ali que está uma oportunidade de acelerarmos o nosso processo de plenitude, de planificar as nossas almas, os nossos espíritos. Mas às vezes a revolta nos toma, a incompreensão nos toma, a queixa, as reclamações, a falta de fé. E nessa oportunidade de hoje, meus irmãos, se eu puder deixar apenas um recado, só um, se esquece tudo que eu já falei até agora e que tudo que nós ainda vamos falar, é que possamos olhar para o sofrimento sem acreditar que estamos desamparados. Nós olhamos para o sofrimento crendo que temos Jesus ao nosso lado, que temos o amor não amado aqui do nosso lado, desde que a gente chame por ele, desde que a gente também queira estar envolvidos por esse amor. Não desanimemos, meus irmãos, nunca. Embora o sofrimento pareça o mais afligente de todos, o mais desesperador de todos, o convite que fica é para a prática do silêncio, para a prática da fé, a prática da prece, para que nesses momentos a gente vá descobrindo a nossa consciência, tomando essa realidade de seres imortais que somos, para que o sofrer tome uma direção diferente. Muitas vezes a gente está diante, e continua aqui a nossa autora espiritual da nossa proposta de hoje, dizendo que muitas vezes estamos diante da ignorância da nossa necessidade de evoluir. E aí, diante disso, ignorando a nossa necessidade de aprimoramento, de progresso, até uma lei, né? A lei de progresso está lá nas leis morais, em O Livro dos Espíritos. Muitas vezes, quando ignoramos essa necessidade, o sofrimento se apresenta para nós como algo
agressivo, brutal, como eu falava, gerando revolta, gerando alucinação, gerando tristeza. E aí Joana de Ângeles diz: à medida que aprimora a sensibilidade, o sofrimento se faz sutil, profundo, causa transformação interior e fomenta o crescimento. Muitas vezes estamos nós mergulhados nas sombras, não identificados, desidentificados, como ela diz, na sombra da desidentificação de si mesmo, embrutecidos, e aí, sem dúvidas, perturbados, buscando o atendimento de sensações, dos sentidos, de necessidades puramente fisiológicas, em detrimento das emoções realmente mais profundas, mais psicológicas, etéreas, que nos capacitam a conquistar lugares, ambientes mentais, inclusive, mais nobres, melhores, mais belos. Então, quando a gente desperta a consciência, a gente desabrocha para essa vida de compreensão. Se eu pudesse ter aqui a ousadia de dar um sinônimo para a palavra consciência, eu traria a palavra clareza. E eu pergunto e deixo aqui a reflexão aos irmãos: temos claro o que queremos das nossas vidas, das nossas encarnações, dos nossos projetos profissionais, dos nossos projetos familiares, morais? Nós temos metas morais também? Às vezes nós temos várias metas, nos nossos contextos profissionais, mas nós temos consciência do quanto precisamos, por exemplo, perdoar, sermos mais corajosos, sermos mais indulgentes, benevolentes ou fraternos? Refletimos, meus irmãos, sobre isso? E se já refletimos, que possamos aprofundar ainda mais para despertar cada vez de forma mais profunda essa consciência de vida que está aí, como uma centelha em cada um de nós. Esse mecanismo de evolução que está aí em cada um de nós. Que aí a gente não pode achar que estamos sofrendo de forma injusta. De fazer aquele questionamento: meu Deus, por que comigo? Repito, se Deus é soberanamente justo, bom, amor e misericórdia, já diria o evangelista João, Deus é amor. Então ele não fala que Deus sente amor, em nenhum momento ele personifica a pessoa, como Deus como uma pessoa, mas ele diz que Deus é o próprio amor. Então quando a gente sente amor, quando a gente sente o amor genuíno, que não é aquele amor apenas de um cônjuge para outro, aquele amor mais no sentido material, que a gente mais escuta falar por aí, estamos falando daquele amor mais sutil, aquela essência sublime que nos conecta à força criadora, que nos conecta a Deus. Somos nós arquitetos dos nossos destinos, somos nós arquitetos de nós mesmos. E para isso a gente precisa ter claro o que queremos, meus irmãos. E cada vez mais claro, cada vez mais consciente, cada vez mais livre e também mais responsável sobre a transformação que compete a cada um de nós fazermos. Muitas vezes também nos deparamos com tantos sofrimentos sociais. Vemos aí o mundo com miséria, com fome, com violência, com dores e chagas das mais diversas. E vou reforçar a pergunta que fiz há pouco. Às vezes perguntamos: Deus, onde estás? Por que conosco? Por que comigo? E aí, meus irmãos, o convite é essa persistência. E aí, você pode me perguntar que falamos até agora sobre sofrer, sobre a importância de consciência sobre isso. Mas certo, Daniela, e o que é que vamos fazer com relação a isso? Eu já tenho clareza do que quero, mas a minha dor não passa só com essa sua fala. A perda de um ente querido não vai passar só com você me pedindo para ter consciência sobre mim mesmo, com você dizendo a importância da minha transformação interior, a dor de uma doença que eu acabei de descobrir e tantas outras que nós passamos, E Joana nos diz: o sofrimento estrutura-se nos painéis da consciência conforme o nível ou patamar de lucidez em que se expressa. Quanto mais a nossa consciência está lúcida, menos o sofrimento nos impacta cada vez menos as nossas tecelagens mentais,
o nosso ser racional. E nós quando vamos ficando cada vez mais conscientes, o sofrimento vai se transformando em quê? Em reconhecimento dos nossos erros. Vai se transformando em silêncio, em reflexão interior, às vezes até em uma introspecção para compreender aquilo que reconheço que tropecei e que preciso me consertar, que preciso me transformar. Não vou sofrer buscando culpados, mas entendendo a importância da minha autorresponsabilidade com essa situação. O que fiz para que isso esteja acontecendo em minha vida? Daniela, mas eu não lembro de nada. Será que foi em outra vida, em outra oportunidade? Provavelmente, meus irmãos, porque como vamos sofrer por algo que nós não demos causa se Deus é amor, justiça e misericórdia? É só nós pararmos para pensar nessa lei e que vamos observar que em algum momento estamos apenas reparando o que já, de repente, em outro momento tropeçamos. Às vezes, quando nos equivocamos, repetimos a experiência através das provas. E outras vezes, quando insistimos no desacerto teimosamente, vem a dor sem alternativa, que é a expiação. Então, nenhum sofrimento, meus irmãos, quando nós falamos nos redutos, no ambiente do movimento espírita que nada é à toa, nada é acaso, estamos falando do sofrimento também. E aí eu vou retomar aquela fala com relação a conflitos que passamos, distúrbios psicológicos, enfermidades diversas, aflições morais, financeiras, sociais. Qual o remédio para tudo isso? Se você me disser, Daniela, mas ter consciência de mim ainda está muito difícil. E quer ver ficar difícil é buscar essa consciência quando nós já estamos sofrendo. E aí, Joana de Ângeles, meus irmãos, nesse texto tão benigno, nos dá o antídoto eficaz para isso, que é o amor. Ela diz, o amor é o antídoto eficaz para todo sofrimento, prevenindo, diminuindo ou mudando-lhe a estrutura. Amar, meus irmãos, é compreender. Amar é lucidez. Se a lucidez é ter consciência, por isso que ela tão sabiamente nomeia esse texto de consciência e sofrimento. Quando nós usamos, vivemos, exercitamos, praticamos esse amor que o Cristo nos convidou, quando ele dizia amai-vos uns aos outros, ou então amai-vos como eu vos tenho amado, ou então os meus discípulos serão conhecidos por muito amares, por muito se amarem, quando pede para amai-vos e instruir-vos, tantos momentos, essa força sublime que é o amor. O Cristo nos convida em tantas oportunidades e Joana de Ângeles aqui não fez diferente. Ela diz que o amor é o sentimento que dimana de Deus e o vincula à criatura. Lembra que nós já falamos sobre isso hoje? Então ela diz que vamos nos aproximar ou nos distanciar de Deus de acordo com a resposta que dermos ao impulso grandioso e sublime do amor. Então, meus irmãos, que possamos iluminar as nossas consciências para sentir, para amar e sentir esse amor não amado, que é o amor do Cristo. Esse Cristo que já nos espera, já nos chama há 2000 anos, e o Consolador prometido do Espiritismo que nos convoca para que não digamos depois eu faço, que não digamos amanhã, que não posterguemos a oportunidade de amar e amar hoje, amar agora. E ainda mais, eu ainda vou um pouco mais além. Se os amigos ainda me disserem que tá difícil ter consciência porque estou num momento de muita dor, tá difícil amar, ou imagina amar como Jesus nos pediu, né? Amar como eu vos tenho amado. Tá difícil fazer esses dois? Então ainda nós podemos servir. Quando nós servimos, meus irmãos, ao bem, à caridade, ao Cristo, a tantas obras e tantas possibilidades que nós temos de ser úteis, como dar um abraço em quem necessita, um sorriso, um acolhimento, um conselho, uma transformação, um perdão, tantas são as possibilidades de servirmos. Se a gente ainda não souber amar,
que a gente saiba servir, porque muitas vezes é servindo que nós descobrimos como é que se ama, como é que é o amor real que o Cristo nos pediu, que não é aquele amor que se confunde, como Joana de Ângeles diz nesse texto, não se confunde com os desejos, com as paixões, com o sentido fisiológico, nem se confunde do queixo para baixo, como ela mesma coloca no texto. Não estamos falando daquele amor que é egoístico, se é que isso seria realmente amor, ou aquela paixão atormentada. Estamos falando do amor que se desenvolve à medida que a consciência também se desenvolve. Aquele amor do queixo para cima, como a autora espiritual fala no texto. Aquele amor que mantém os idealismos, que torna-se mais psicológico, que diminui a posse, que supera os limites egoístas. Esse amor, sim, lentamente vai nos ajudando a ascender à escala superior, a ascendermos como espíritos buscando cada dia mais a nossa transformação. Vai nos transformando em altruístas, um amor realmente que liberta, um amor humano no sentido não material da coisa, mas humano no sentido de sentir realmente. Foi até um pouco redundante agora, mas um humano que se conecta com a força criadora, como diz, né? Como a própria Joana diz, o amor que dimana de Deus e nos vincula a Ele, vincula a criatura ao seu Criador. Então, muitas vezes, e até Joana de Ângeles fala, que o sofrimento pode tornar-se um instrumento do próprio amor. E ela diz, uma atitude mental afável, amorosa, é a melhor receita para o sofrimento, porquanto reharmoniza a energia espiritual que vitaliza o corpo e desconecta doenças, com sentimentos de culpa, sofrimentos, de que vem dos atos nossos do passado. Então, meus irmãos, quando a gente dispõe-se de uma atitude mental com vontade consciente, com vontade de sermos amorosos, afáveis, conscientes, temos aí receita para o nosso sofrer, receita para o sofrimento. E quando eu trago essa fala, meus irmãos, não é dizendo que isso é fácil, em nenhum momento eu disse isso, inclusive por isso mesmo que escolhemos falar sobre essa reflexão hoje, que inclusive eu deixo aqui a recomendação, caso os irmãos queiram ler toda a obra, inclusive a série psicológica de Joana, que traz temas tão corriqueiros, né, tão da nossa rotina, das nossas vivências, das nossas vidas, é para que nós pensemos, difícil é, mas eu vou me permitir me transformar, mas eu vou persistir, eu vou fazer algo diferente, eu vou sair dessa mesmice, eu vou buscar me compreender o próximo. Quando Jesus pede até que amemos o próximo como a nós mesmos, não é apenas o próximo que está aqui ao meu lado, próximo, familiar, mas é o próximo como humanidade. Então que busquemos oportunidades de sermos caridosos, amorosos, afáveis e vamos vendo o quanto nosso sofrimento, inclusive, vai diminuindo, ele vai tomando outro contexto, outro prisma. Façam o teste, meus irmãos. Coloquem-se conscientes, coloquem-se amorosos, coloquem-se em serviço no bem. E Joana continua dizendo, a postura amorosa desperta a consciência de si mesmo. Ela pode inclusive anular fluidos perniciosos que nos causam sofrimentos dilaceradores. Então, anular ou diminuir fluidos perniciosos através da postura amorosa que desperta consciência de nós mesmos. Nesse momento dessa nossa fala, se o irmão puder ou a irmã pegar um papel e pensar como eu preciso ser mais consciente, como eu preciso me desenvolver nesse amor que o Cristo me convida, com quem deve ser, em que oportunidades eu vou praticar essa consciência que Daniela, lá da Casa Chico Xavier de Caruaru, veio falar para nós nessa oportunidade de hoje. Então, Joana, já encaminhando aí para o final desse texto, ela diz que a energia gerada por uma consciência em paz
favorável ao desdobramento do sentimento de amor profundo, é responsável pela liberação do sofrimento. Ele se torna um estímulo positivo para maior crescimento íntimo. Não se faz afligente, embora muitas vezes seja um espinho na nossa carne, como disse o apóstolo Paulo, advertindo-nos e guiando-nos os movimentos na direção da meta final, que é a nossa transformação moral, que é o nosso progresso, a nossa ascensão, a nossa evolução como espíritos. Então, quando a gente pensa em todo esse contexto que Joana de Ângeles traz de consciência, quando ela diz que a energia gerada por uma consciência de paz desperta amor profundo e libera-nos do sofrimento. Então, quando muitas vezes o sentimento da raiva, da revolta, da agressividade, da incompreensão puder tomar-nos de assalto, que nós lembremos dessas palavras de hoje, dessas passagens dessa benfeitora espiritual que nos traz mensagens tão consoladoras, que traz mensagens que nos ajudam a ver com mais clareza qual é o caminho, qual é o destino que nós precisamos traçar para estarmos no caminho certo, que é o caminho na busca do bem, na busca do serviço, na busca do amor, na busca da nossa transformação. Então, meus irmãos, que a aflição, nos momentos de aflição, sejamos persistentes. Embora com espinhos em nossos corações, muitas vezes com as nossas costas dilaceradas de tantas responsabilidades, de dores, de angústias, que possamos olhar para frente. Muitas vezes, e toda noite, quando vem a alvorada, o momento mais turbulento é justamente quando o sol começa a raiar. Quando o sol começa a raiar em nossas vidas, é justamente quando a gente decide não sofrer sem saber da utilidade desse momento de dor ou sofrimento. É olhar para ele como oportunidade para suavizar as nossas questões do passado, para suavizar nossas dores, para trazer esperança. Não é olhar para o sofrimento como um pesar, como uma tristeza, como um fardo, mas como um momento de, peraí, deixa eu refletir. Não quero me revoltar, ser rebelde, não quero me desviar dos sentimentos de luz, vingança, ódio, arrogância, mas o que eu quero é entender a minha consciência. Uma outra passagem, já que eu falei de Paulo, ele fala justamente sobre a tristeza segundo Deus e a tristeza segundo os homens. E quando ele diz a tristeza segundo Deus opera em nós arrependimento para a salvação e não nos traz pesar, já a tristeza no mundo gera a morte. O que é que Paulo quer dizer com isso? Que tem tudo a ver com o que Joana nos trouxe nesse texto. Ele diz que a tristeza, quando é perante Deus, já que Ele é soberanamente justo, bom, amor, misericórdia, quando é perante Deus, é um momento, e agora eu vou pegar a palavra tristeza e colocar no lugar de sofrimento, é um momento que nos gera arrependimento para transformação, que gera mudança para nossa salvação, que não nos traz pesar, que não nos traz revolta, mas nos traz consciência, nos traz aquela frase que tem no trem, Pare, olhe e escute. Pare, olhe e observe a sua consciência. Cada vez mais consciente, a tristeza e o sofrimento te impactarão, meus irmãos, nos impactarão cada vez menos. E a tristeza perante o mundo é justamente aquela que gera revolta. A morte, quando ele fala, é a morte para a compreensão dos valores morais, dos valores que transcendem a matéria, os valores do autoconhecimento, do progresso. Às vezes, quantos indivíduos estão vivos apenas para a matéria, esqueceram de viver em espírito? E esse, meus irmãos, é também mais um convite para essa nossa noite de hoje. É conectar a nossa consciência para que, ao invés de ter um sofrimento que não tem utilidade, que não tem compreensão, que ele passe aí para a esfera da certeza da misericórdia de Deus, que ele passe aí para a compreensão dos seus desígnios,
que ele passe aí para a clareza cada vez maior da nossa vida como seres espirituais que somos, como seres imortais que somos. E aí, a última frase desse texto de Joana, ela diz: desse modo, o amor é o recurso exato para trabalhar a lei de compensação ou de causa e efeito, alterando-a para melhor ou dando-lhe o sentido da felicidade. Meus irmãos, ninguém sofre à toa. Estamos dentro de leis naturais e imutáveis, leis morais que regem o universo e regem todos os planetas que existem. Todos os orbes que existem estão dentro das leis de Deus, leis naturais que nós já conhecemos lá quando a gente se depara com as leis morais em O Livro dos Espíritos. Então, quando a gente pensar nas leis de compensação e quando nós pensarmos no sofrimento, lembremos que ele é apenas um efeito, que tem uma causa pregressa, que tem uma causa nas nossas imperfeições pretéritas, que tem uma causa nas nossas paixões. Quando a gente entende essa lei de causa e efeito, quando a gente entende o nosso livre-arbítrio para a tomada de decisão, para a tomada de decisões mais assertivas em nossas existências, o amor vai se tornando esse recurso exato para a resolução. O amor que transforma, não o amor, como nós já falamos, confundido com paixão, mas o amor realmente como essa essência sublime que nos conecta com o Senhor Deus, com a criação, com essa força criadora, com essa divindade que conecta a criatura com Deus através dessa frequência transformadora que é o amor. Então, meus irmãos, após todas essas reflexões sobre consciência, sobre sofrimento, convido novamente a quem puder e quiser a folhear essa obra de Joana e tantas outras, a observar as leis morais que estão ali em O Livro dos Espíritos, para que, compreendendo que não existe efeito sem causa, portanto não existe sofrimento sem nós termos uma causa pregressa, senão nessa encarnação, em outras. E assim nós compreendemos realmente a lei, a justiça divina, sem nos revoltarmos, sem acharmos que isso acontece com a gente, mas sim sendo obedientes aos desígnios da espiritualidade amiga e superior, que traz justamente as mensagens do próprio Deus e também do nosso Mestre Jesus, esse amor não amado que eu já falei algumas vezes nessa nossa reflexão de hoje, que está sempre à nossa espera, sempre convidando e nos estendendo a mão para que tenhamos consciência, para que tenhamos amor e para que possamos servir e servir sempre. Porque se nós ainda não sabemos amar, que nós possamos servir, confiar e cada vez mais estaremos conscientes de nós mesmos, nos libertando do sofrer por sofrer, mas compreendendo a razão do que acontecer e de qualquer coisa que acontecer em nossa marcha evolutiva, em nossas encarnações. Assim, meus irmãos, essas foram as nossas ideias da nossa proposta de hoje. Na expectativa estou que possa alguma das palavras, alguma das ideias causar ou trazer alguma transformação aos irmãos, inspirar mudanças, inspirar seu desenvolvimento, seu autoaperfeiçoamento, burilamento, autodescobrimento, como quiser chamar. Agradeço sem dúvidas novamente pelo convite a todos os irmãos que fazem a Casa Espírita de Socorro, Irmã Lucy. Desde já desejo paz, muita luz, amor e sempre, meus irmãos, a presença do Mestre Jesus em vossas vidas. Muita paz, amor e serenidade a todos. Gratidão. Depois de andar e andar procurando o caminho,
rosas que trazem consolo e sentido ao destino. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas